arco do incidente de Shibuya em Jujutsu Kaisen acabou se tornando um dos melhores arcos dos animes, mas ao mesmo tempo, um dos mais impactantes. E o grande motivo disso foram as mortes que acontecem nele. E nesse vídeo, vocês vão conhecer todas as mortes do arco Incidente de Shibuya em ordem cronológica. Começando então com a morte de Kokichi Muta, mais conhecido como Mekamaru. Mas seu corpo original é de um manipulador de marionetes e ele era o traidor da escola Jujutsu, passando informações para Kenjaku e Mahito em troca de ter o seu corpo curado da restrição celestial. E ele consegue fazer isso por meio de uma ligação com Mahito, que curou ele com a mutação ociosa depois dele ter cumprido tudo o que ele pediu. Mas assim que Kokichi foi curado, ele lutou contra o Mahito usando várias de suas marionetes, até mesmo utilizando a sua forma mais avançada do Ultimate Mekamaru. E mesmo querendo avisar todos, incluindo Satoru Gojo, sobre o incidente de Shibuya, ele não foi capaz de fazer isso, muito menos sair da batalha com vida. Mas a sua criação de marionete do Mekamaru continuou sendo útil em certas partes do arco após a sua morte ser confirmada e Satoru Gojo já ter sido selado. A segunda morte foi a de Hanami, que aconteceu logo no início do plano em Shibuya para selar Satoru Gojo. Mas antes de conseguirem fazer isso, Hanami e Gojo foram obrigados a enfrentar o feiticeiro mais forte lá na estação. E quando ele chegou na batalha, os dois começaram a usar a sua extensão de território para anular a técnica do ilimitado do Gojo, que impedia ele de ser tocado por outras coisas. E desse jeito, poderiam lutar contra ele de uma forma mais fácil. E por serem capazes de tocar no corpo do Satoru, eles poderiam agora conseguir talvez um pouco mais de vantagem. Mas como sempre, o Gojo tinha um plano muito bem elaborado para matar a Hanami, distraindo todos eles com suas palavras e desativando totalmente a sua técnica inata do ilimitado, fazendo a Hanami pensar que poderia finalmente atacar Satoru Gojo com sua técnica inata ao mesmo tempo. Porém, assim que o Gojo notou esse pequeno detalhe na mesma hora, deu a meia volta na Hanami e arrancou seus dois galhos que ficam no lugar de seus olhos, que era o seu ponto fraco, porque ela também não conseguia usar sua técnica inata e a expansão de território ao mesmo tempo, falando então que aquilo, ainda assim, não era um desafio para ele. E assim, quase que ao mesmo tempo, ele começa a fortalecer a sua técnica com toda a potência que ele tinha, usando para esmagar Hanami na parede com toda a pressão de seu poder. A terceira morte no arco foi de outro espírito amaldiçoado, dessa vez Dagon, que estava lutando contra Maki, Nanami e Naobito, conseguindo toda a vantagem até agora sobre os três feiticeiros, até mesmo quando Megumi se juntou à batalha após Dagon ter ativado sua expansão de domínio. E lá dentro, o Megumi estava fazendo a sua própria expansão de domínio para parecer que estavam lutando numa batalha de domínios, mas na verdade, conseguindo abrir um buraco na expansão de domínio do Dagon para que os três feiticeiros conseguissem escapar. Mas antes que isso acontecesse, Toji Fushiguro acabou passando por aquela entrada que abriu no meio da expansão, ao invés de querer sair dela, para que ele pudesse lutar contra o mais forte no momento, que ali dentro era o Dagon, depois de conseguir retornar à vida. E dessa maneira, ele pegou a arma que antes estava nas mãos de Maki Zenin e começou a lutar contra o Dagon de uma forma simples e fácil, conseguindo então matar e derrotar o Dagon usando completamente a sua força bruta, fazendo então também com que a expansão de domínio fosse desfeita. E a quarta morte, mas ao mesmo tempo uma das mortes mais curtas que aconteceu, foi a de Naobito Zenin, que aconteceu logo depois dessa batalha do Dagon, onde ele estava participando, e por ter sido ferido e não ter mais a velocidade que conseguia antes, foi pego de surpresa, junto de Maki e Nanami, pelo fogo do jogo, que acabou queimando todos os três, com o objetivo de matá-los. Porém, obviamente, somente Naobito, que estava com ferimentos suficientes para isso, acabou morrendo naquele exato momento. A quinta morte que aconteceu nesse arco foi a segunda morte de Toji Fushiguro consequentemente, porque graças a uma técnica que invoca o corpo de outra pessoa,
eles queriam usar os poderes do Toji Fushiguro para conseguirem ficar com uma vantagem a mais contra os feiticeiros Jutsu, mas principalmente contra o próprio Satoru Gojo. Mas o corpo do Toji era tão forte, mas tão forte, que conseguiu superar a alma que estava controlando ele até aquele momento. E pelo seu corpo ter a restrição celestial e nenhum pingo de energia amaldiçoada, juntando com diversas regras muito complicadas daquela invocação que tinha até mesmo após a morte, fizeram com que o Toji Fushiguro pudesse fazer exatamente o que ele quisesse com o seu corpo e pudesse viver mais uma vez e se mover até o momento em que seu corpo fosse totalmente destruído. Então, meio que levando isso em consideração, ele agora era considerado mais como uma máquina de matar eterna que caçava somente aqueles que eram os mais fortes. E logo depois que ele derrotou o Dagon facilmente, ele foi até mesmo contra o seu próprio filho Megumi Fushiguro, que ao perceber direito quem era a pessoa que ele estava contra e perguntando qual era o seu nome, resolveu então se matar para que não pudesse matar o seu filho no processo da batalha. A sexta morte foi a do jogo, que depois de lutar contra o Gojo e ter queimado 3 pessoas no meio do seu caminho, ele se encontrou com Itadori, que estava praticamente inconsciente, lhe dando então diversos dedos do Sukuna, que fez ele tomar o corpo do Itadori, forçando então o jogo a batalhar contra ele. Em troca, se ele conseguisse acertar um golpe no Sukuna, iria obedecer às maldições e destruir toda a Shibuya e matando todos que estavam lá, exceto uma pessoa. Mas logicamente, o jogo morreu no meio de sua batalha contra o Sukuna, mas pelo menos conseguiu um grande elogio por ele ser forte e que conseguiu divertir o Sukuna mais do que qualquer um em toda a sua vida. A sétima morte que aconteceu foi a de Nanami, que sobreviveu depois da Batalha do Dagon e também depois de ser queimado pelo jogo. E logo nesse momento, ele estava rodeado em meio de vários humanos modificados por conta do próprio Mahito, enquanto andava no meio da estação de Shibuya. Mas para o seu azar, acabou cruzando pessoalmente o caminho do próprio Mahito, que estava só parado no mesmo lugar até aquele momento, depois que ele fez sua aparição quando o Satoru Gojo estava lutando. E depois que o Nanami conseguiu com sucesso matar os monstros que estavam em sua volta, ele acabou ficando de frente com o Mahito, que tocou no meio do peito dele. E na hora que isso aconteceu, obviamente, ele já sabia que aquele seria o seu último momento de vida. E por isso então, ele acabou por um acaso olhando para o lado, onde estava exatamente o Yuji Itadori, vendo tudo o que estava acontecendo, morrendo então com uma grande explosão do Mahito dentro do seu corpo. A oitava morte da lista foi de Nobara Kugisaki, que antes que alguém fale, eu tô considerando que ela morreu porque ninguém deu nenhuma chance, ou pelo menos sinal de que ela ainda estava viva. E essa batalha aconteceu especificamente quando Itadori resolveu ir contra o Mahito pessoalmente ao presenciar a morte de Nanami. E logo depois, que a Nobara também se juntou à batalha quando o corpo do oponente Mahito estava dividido em 2, o corpo original e o corpo do sósia. E no meio da batalha, por algum acaso, ela acabou se tornando a inimiga natural do Mahito, principalmente por causa da sua habilidade ao usar a ressonância, que conseguiu acertar o sósia do Mahito e ao mesmo tempo causar danos reais no seu corpo original, que até agora estava contra o Itadori, dando até mesmo chances para que ele conseguisse contra-atacar com ainda mais potência, sem que mesmo o próprio Mahito conseguisse tocar em qualquer um dos dois. E também por coincidência, conseguiu descobrir que o seu sósia não podia usar a sua técnica amaldiçoada, muito menos transformar qualquer humano em humano transfigurado. E por isso, Mahito no meio da batalha acabou trocando de lugar com a sua sósia, atraindo então Nobara e o Itadori para o mesmo lugar, usando então seu corpo original para tocar no olho da Nobara e usar a sua técnica amaldiçoada nela, causando então uma enorme explosão no seu rosto e praticamente matando ela na frente do Itadori. E a nona morte da lista e a última do arco do incidente de Shibuya
foi a de Mahito, que aconteceu quando Itadori, mais uma vez, continuou lutando contra ele e Aoi Todo resolveu se juntar para essa batalha, ajudando seu best friend, sacrificando até mesmo uma de suas mãos do Aoi Todo para que conseguissem derrotar o Mahito. E que isso, infelizmente, acabou totalmente anulando o poder que o Aoi Todo tinha para conseguir usar aquelas suas palmas e trocar de lugar. E naquele momento, o Mahito também usou a sua verdadeira forma da alma, com o corpo espiritual instantâneo de morte desfigurada. E com essa nova forma do Mahito, ele ficou ainda mais forte em batalha. Mas o seu ponto fraco continuava sendo o Kokusen do Itadori, que por uma técnica do Aoi Todo bem planejada junto do Itadori, eles conseguiram acertar outro Kokusen nele e derrotá-lo no meio da batalha. E dessa maneira, na hora que Itadori estava prestes a finalmente matar o Mahito, ele começou a fugir e se encontrou pessoalmente com o Kenjaku que estava parado na sua frente. Mas ao invés de salvá-lo, ele absorveu ele, criando quase como se fosse aquelas mesmas bolas que o próprio Suguru Geto usava para absorver maldições. E assim ele fez exatamente do mesmo jeito. E essas foram todas as mortes que aconteceram no arco do Incidente de Shibuya. E eu quero saber qual delas mais impactou vocês, ou se por acaso eu acabei esquecendo alguma que pode ou não acontecer mais daqui pra frente. E eu espero que vocês estejam aqui comigo quando saírem os episódios novos da nova temporada de Jujutsu Kaisen, onde nós veremos todas essas mortes acontecerem de uma forma animada, que nós com certeza vamos amar. E por último, um momento especial para os membros do nosso canal. O historiador Jonathan Rock, Ian Thales, Yamado, Cherland Zero, Vianney Uchiha, Felipe Silva, o LV, Yuri Pérez Ponti, JV Silva, Brendo Medeiros e Glitch TV.